vou começar tirando dúvidas. Quem aí assistiu às aulas? Eu postei, por exemplo, uma aula sobre como pensar em inglês, que é um tema que a gente já tem trabalhado. Sugeri algumas atividades no e-mail, de buscar no Google, mexer no aplicativo. Então, agora a pauta está aberta. Quem aí quer tirar dúvidas ou compartilhar como é que foi o estudo individual? Bom, eu vi as suas aulas, eu não participei das últimas, mas eu vi o e-mail e eu fiz algumas pesquisas. Vou te ser sincero, eu não fiz muitas, não, mas eu já tinha feito esse método algumas vezes, mas não do jeito que você explicou. Geralmente nós vamos pelo erro, né? Que é pelo Google Tradutor. Eu não ia Aham. pelas imagens, né? Aí depois eu fui aprofundando, eu digitei outras palavras e tal. Mas o método não tem muito mistério assim, não, vamos dizer. Tá, não, show de bola. Mais alguém quer colocar aqui dúvida? Tem uma Ou... dúvida. Quando a gente vai pegar um texto que a gente não conhece a palavra, você comentou na leitura dos textos que muitas vezes a pessoa para e faz a marcação da tradução daquela palavra. Qual que é a Sim. forma correta que você vê para a gente pegar esses textos que a gente não identifica qual que é a palavra, ou se a gente para, realmente olha no Google lá como imagem, o que eu faço com esses textos que tem palavras que a gente desconhece muito? Tá ótimo. Gente, então os nossos recursos para a busca de palavras serão basicamente dois. Um vai ser o Google Imagens. Pelo texto, às vezes você consegue identificar se trata de um objeto, se for algum instrumento, se estiver sendo elencado instrumentos, ou se vocês perceberem que se trata de um objeto, o Google Imagens vai ser maravilhoso. Agora, a outra situação seria realmente buscar, entre aspas, caso se trate de uma expressão. Então, às vezes, você não está com dúvida da palavra all, você está com dúvida da expressão by all means. E seria, por exemplo, você entende cada um dos elementos, mas quando eles estão juntos, você não entende. Então, realmente, a solução seria pegar essa expressão, digita no Google com aspas e ainda adicionando meaning do lado. Respondido? Certo. Tá? E depois que vocês fizerem essas buscas, eu sugiro que vocês mantenham aquela separação de categorias. Eu sei que no momento que vocês estão lendo, vocês provavelmente vão anotar à medida que surgirem as dúvidas. Agora, sendo possível, já classifique. Então, você vai deixar uma parte lá para nouns, outra parte só para adjectives, outra parte para expressions, outra parte para verbs. Por quê? É muito engraçado que a gente tem esse estímulo de busca pela palavra, mas cessado a dor, ou seja, uma vez entendida a palavra, você não mexe mais nela. Concordam? E a questão é, se a proposta é aumentar o seu vocabulário, se você não revisar aquela palavra, ela vai se perder. Entendi. Então, eu vou inclusive colocar aqui para vocês, gente, já vou abrir a aula hoje com soluções para quem quer ampliar vocabulário, e é uma técnica muito simples, mas vai ser combo de óbvios que ninguém viu e não te falou. Vocês estão preparados? Yes? Sim. Ok. Quem tiver com o silenciado, pelo menos me manda umas linguagens corporal, porque senão eu fico meio zumbi, assim, falando com ninguém e tal. Beleza. Ei, Letícia! Muito bom. Pessoal, para focar bem, faz aquele stretch. Pode fazer um stretch. Pablo, aqui todo mundo é sem vergonha, você pode ficar à vontade. Ah, tá certo. Sem problema. Ok, stretch, breathe in. Breathe out. Ok, agora a gente pode começar. Quero que vocês visualizem 3 grupos. Um primeiro grupo de palavras pertencentes a um grupo que eu vou chamar de A. Um outro grupo que vai ser classificado como um grupo B. E um terceiro grupo, adivinhem, qual vai ser o nome desse grupo? C. Eu não vou trollar e falar que vai ser F, não, tá? Vai ser, vamos em sequência. Então, temos 3 grupos. Grupo A, grupo B e grupo C. As palavras ou expressões pertencentes ao grupo A
automático. Ou seja, são expressões que se alguém perguntar para você, hello, how are you? Fine, thanks. O fine, thanks, ele está automatizado por vocês. Então, ele está no grupo A. O grupo B seriam aquelas palavras que, se alguém usa a expressão ou a palavra com você, você entende. Mas, se fosse para você usar espontaneamente, você não usaria. Quem aí trabalha ou tem muito acesso ao inglês no dia a dia, lê muito no inglês no dia a dia, pode ter essa sensação que, na hora que vai ler, identifica várias expressões, entende pelo contexto, mas se fosse para usar, não usaria espontaneamente. Certinho? Ou então, tem uma outra ala dentro do grupo B, que seria você bate o olho, você sabe que você já viu aquela palavra, e quando alguém te fala o significado, você até fala assim, ah, é mesmo. Todo mundo já passou por essa sensação do, ah, é mesmo? Várias. Então, tudo isso seria do grupo B. Então, vejam a diferença. O grupo A, ele é automático. Hello, how are you? Fine, thanks. What's your name? Você sabe o que você tem que falar. O grupo B são aquelas palavras que, duas levas. Ou você entende, mas não usa. Você reconhece pelo texto, pelo contexto. Ou então, se alguém te explica, você fala, ah, é mesmo. O que significa que você já foi apresentado a essa palavra ou expressão. Só que ela não está no nível do automático. O grupo C seriam aquelas palavras que vocês completamente ignoram. Então, sabe quando você olha, está lendo o texto, nem o contexto, nada te sugere nada. Então, se a gente fosse pensar em percentuais, só para dar ajudar na visualização, o grupo A, você automatizou 100%. O grupo C, 0%. O grupo B estaria no meio do caminho. Vamos colocar aí 50%, só para colocar um número. Vamos para a primeira pergunta, porque eu não vou só colocar soluções, não. Tem que cutucar vocês. Quando vocês estão lendo, vocês buscam no dicionário ou ficam mais intrigados, dedicam os estudos aonde? No A, B ou C? C. C? B e C. Eu sei. O que acontece? É muito comum, até mesmo por um estímulo das escolas, por toda a condução, da gente olhar muito para o grupo C. Então, na escola, a gente sempre escutou, numa aula de inglês, por exemplo, vocês recebem a letra de música, e aí a professora fala o quê? Circule as palavras que você não entende. No momento que fala circule as palavras que você não entende, ela está dando destaque pro C. Na hora que o professor fala, você tem que estudar mais a matéria que você não entende, tudo que foca do não entende, a gente está falando do grupo C. Certo? Qual que é o problema de você olhar somente para o C? Vejam o distanciamento. No grupo A, ele está automático. Significa que você tem um input e você tem um output. Ou seja, você tanto reconhece as palavras e expressões que chegam, como você também, se precisar, você espontaneamente consegue usar. Isso é o grupo A. O grupo B, você pode até ter o input, mas você não tem o output. Ou seja, se você vê num texto, ou se vê em um filme, você entende. Mas se fosse para você usar espontaneamente, não usaria. Já o C, você não tem nem um input, nem um output, você não tem nada. Se você foca no grupo C, olha o trabalho, o percurso que você vai ter que fazer até que ele fique automático. Porque a ideia de ampliar vocabulário não é simplesmente sanar uma dor momentânea de curiosidade, de entender o que falou pontualmente naquele texto. A ideia de ampliar vocabulário é o quê? É ampliar o grupo A. Quem foca no grupo C, o que pode acontecer? Pode acontecer frustração, porque o olhar já fica ensinado a olhar para o que não entende. Se você só olha, se você está condicionado a identificar o que você não entende, vai acabar com autoestima, você vai ter frustração, vai ter eterna sensação de que seu vocabulário não é suficiente. Para quem é perfeccionista, então aí é um balde para você se sentir a pior das criaturas.
Porque o seu olhar está no grupo C. Sendo que, para a gente conseguir se comunicar, a gente nem precisa tanto vocabulário assim, como a gente já falou em aula anterior. Né? A gente tem que ampliar o grupo A automático e conseguir se virar com o básico e depois vai ampliando o vocabulário. Tá claro? Agora, pensando em uma evolução de vocabulário, se você apenas checa o grupo C, aí você foi lá, olhou no Google Imagens, olhou às vezes no dicionário inglês, no thefreedictionary.com, olhou o significado. É normal a pessoa nunca mais revisitar essa palavra. Ou seja, ela era C, você não entendia. Ela não virou A de uma vez. Ela, no máximo, mudou momentaneamente para o B. Ou seja, você está tendo o input, mas ainda não virou o automático de ter também o uso dessa fala, dessa expressão. Se você não revisita essa palavra em 24 horas, o que acontece? Laís, para você, pode ativar o seu microfone, por gentileza. Uma pergunta direcionada. O que acontece se a gente não revisa em 24 horas? Nossa, por favor. Esquece, minha gente. Tem que revisar. Experiência própria. É isso aí, gente. Olha só, o problema é, a gente consulta normalmente no dicionário, não revisa em 24 horas, então em 24 horas o que vai acontecer com essa palavra que momentaneamente foi para o B? Ela volta para o C. Basicamente, é isso que acontece normalmente em escolas de inglês. Você vai para a aula, o professor te apresenta palavras novas, você não se programa para usar aquelas palavras, não revisa, e aí você continua tendo de automático o que você teve de automático. O que é apresentado de novo, você não transforma em automático, porque não tem uma programação, e fica isso. Estuda, estuda, estuda e continua com o mesmo vocabulário. Que pode ser uma dor de vários aqui do grupo, senão vocês não tinham matriculado. Aquela dor do estudo, 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 identifico as palavras, mas não consigo usar com essa mesma naturalidade. Tá claro até aí? Sim. Comecei hoje a aula com momentos de tensão, hein? Momentos de tensão. Teve nem joguinho, teve nem nada. Foi direto, né, na dor. Agora, olha o que nunca falaram para vocês e que vai abrir a mente. Eu tô falando que passar do C para o A requer muita exposição. Porque tem que revisitar, blá, 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 e eles programar para automatizar. O que vocês acham de vocês começarem a mudar o olhar de vocês? Ao invés de olhar para o C, vocês conviveram com essa palavra sem saber até hoje. Vamos colocar aqui 40 anos sem saber essa palavra. Aí não está fazendo tanta falta assim. Vamos começar agora a mudar o nosso olhar. Ao invés de olhar para a palavra que você não entende, comecem a olhar para aquela palavra que você entende, mas não usa. Ou seja, não é olhar para aquilo que é difícil, que é outro condicionamento muito presente. Eu quero saber o que é a expressão mais complicada. Enriquecer o vocabulário não é você ser apresentado a palavras mais complexas, expressões mais complexas. É simplesmente você ter uma maior exposição, mais estruturas automatizadas. Vou dar um exemplo para vocês. Certeza que para vocês está automatizado na hora de devolver a pergunta. Então eu falo, hello, how are you? Fine, thanks. Como que você devolve a pergunta? And you. And you. Todo mundo aqui está com a mesma estrutura and you para devolver? Sim. Outras formas de devolver, que eu tenho certeza que vocês entenderiam em um contexto, poderiam ser how about you or what about you. Então, se alguém fala assim, how are you? Fine, thanks. How about you? Tenho certeza que pelo contexto, por todo o cenário, vocês vão entender o que tem que responder. Então, essa expressão, ela estaria no grupo B. Como ela está no grupo... Como ela está no grupo B, o que está faltando para que essa expressão se torne automática e vocês ampliem o vocabulário? Prática. A única coisa que está faltando é a prática. Só que para ter a prática, primeiro vocês têm que se conscientizar dessa expressão e se programar para usar. Porque quando a gente está falando de automático, automático é automático. Então,
Aue! Automático é automático. Então, se alguém falar para você, how are you? Fine, thanks. Se você não se programar para começar a usar pretty good, good, vejam que não é questão de ser difícil. A gente tem que, nessas horas, vestir a sandália da humildade. Às vezes, o grupo A está automatizado, what's your name? Mas na hora de perguntar sobre qualquer outra pessoa, trava. E isso, para quem é perfeccionista, é triturar o coração, porque a pessoa percebe que na hora de perguntar what's your name, é óbvio. Poxa, está perguntando o nome. A pessoa pode ter estudado 30 anos de inglês. Se ela não tiver falado what are their names, ela vai travar na hora de falar pela primeira vez. Então, tá claro para vocês, às vezes a pessoa, eu já vi vários casos de pessoas que às vezes até pararam de estudar inglês porque a frustração foi muito grande. Estava numa reunião, queria perguntar sobre o nome de outras pessoas que não fosse aplicando o sujeito you. A dor é tamanha de ver que não está conseguindo conjugar em outros sujeitos. Você fala, aí viu, eu estudei inglês para quê? Nem o básico eu estou conseguindo usar. Uhum. Só que tudo é questão de prática. Se você só treinou e é normal o estímulo ser só conversando com you, na hora que você for falar de he, she, they, o cérebro ele vai dar uma travada. E essas expressões que vocês entenderiam pela gramática, mas não usariam de forma automática, elas estariam em qual grupo? A, B ou C? Estaria no grupo B? Sim. Certinho? Uhum. Então, agora, qual que vai ser? Foi um tópico bem legal da gente começar a falar, porque os alunos querem aumentar o vocabulário e eles assimilaram que aumentar o vocabulário é prestar atenção em expressões novas. Expressão nova seria grupo C. E aí teria todo um trabalho para apresentar, conhecer o significado, se não revisa, vira C, e você fica eternamente... Nada não sai do lugar, porque realmente demanda mais atenção você tirar do C para transformar em A. Agora, dito isso, como agora que vocês vão, a gente vai ver o aplicativo de inglês, que a gente vai ter um tempinho maior hoje para testar. Como que vocês vão perceber os textos? Eu não sei vocês, mas Little Cynthia olhava o texto quase como se fosse um checklist de vocabulário, se eu entendia ou não entendia. Meu olho ia buscando as palavras que eu não entendia. Sendo que em um texto extremamente simples, vocês vão ver que os textos do aplicativo, eles vão evoluindo aos poucos, mas desde o primeiro texto, daria para você reconhecer expressões que vocês entendem, mas não usam. Como, por exemplo, essa expressão que eu falei para vocês de devolutiva. Ao invés de usar and you, usa how about you? Usa what about you? Então, já que está faltando é o output e é que todo mundo respondeu and you, vamos aproximar essas duas aí do ar. Repeat after me. What about you? What about you? What about you? Very good. How about you? How about you? How about you? Perfect. How about you? E aí vocês veem que só é impressionante. A gente também está tão acostumado a só escutar inglês, só ler inglês. Vocês perceberam a diferença no momento que vocês falam? Vocês tomam por meio da prática que essa expressão que hoje é B vai virar A. Pronto, Sara, é com você. A minha dúvida é com relação ao uso dos flashcards. Porque fica parecendo meio óbvio. Aí eu queria saber como que pratica mesmo, e se pratica, e se existe algum aplicativo ou algum site que a gente pode pegar mais exemplos também. Todo mundo sabe aqui o que seria flashcard? Então, assim, o flashcard, ele tem uma proposta aqui na frente. Ele pode ter uma imagem, ele tem um gatilho de raciocínio, pode ter uma pergunta. Então, se vocês quiserem fazer um flashcard desse what about you, você pode escrever na frente and you, ou sinal de igual, e no verso colocar what about you. Então, vocês podem usar, por exemplo, o recurso de sinônimo e antônimos nos flashcards também, além de imagem. Agora, um cuidado, eu acho que foi até bom eu ter dado a explicação anterior, Sara, porque um cuidado que a gente tem que ter na hora de estudar vocabulário é que não é para identificar se é fácil ou é difícil. É identificar, você usa automaticamente ou não usa?
Porque Entendi. esse tal do que é fácil ou difícil pode te colocar, inclusive, numa cilada. Porque, às vezes, você, exatamente aquele caso, você trava para falar uma estrutura que seria fácil, mas porque você não automatizou, você não conseguiu falar. Aí você se sente péssima. Não é isso do fácil ou difícil em comunicação. A pergunta é, você está habituado a usar ou não? É simples assim. É interessante para você automatizar essa expressão ou não? Se for interessante, você faz flashcard. Entendi. Quem aqui que trabalha com empresa que fala inglês? Multinacional? Ou então tem alguns contatos com inglês? Às O vezes. que acontece? Às vezes, o flashcard ele pode ajudar e muito. Tudo que é para ampliar vocabulário, depois a gente vai ter uma aula para eu explicar melhor como usar o flashcard. Mas para ampliar o vocabulário, o flashcard é a melhor coisa que tem. E um aplicativo que tem sobre flashcard seria o Anki. Ele é muito bom. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Sara, tem uma notícia não muito boa para te dar. De um modo geral, flashcards que você encontra estão todos traduzidos. Entendi. Então, se você for pegar algum grupo de flashcards já pronto, é muito provável que ele esteja todo traduzido. Tem um outro que eu gosto também, que chama Tiny Cards. Digitei aí. Tiny Cards, ele tem como você colocar a imagem na frente. Tem um banco de imagens para você buscar na frente. Tem como você colocar qual idioma que você gostaria que fosse lido. Então, tem como você treinar, inclusive, o listening. Então, é bem legal. O único cuidado com o Tiny Cards, se você já tiver tido Duolingo, ele vai criar flashcards todos traduzidos. Então, esse é o único cuidado. Faça uma conta diferente do Duolingo, então, caso você já tenha tido o Duolingo. Tranquilo? Tranquilo. Certinho? Ok, então agora nós já estamos na metade da aula, vamos para o nosso segundo ponto aqui de stretch, que agora a gente vai ver o que foi programado para hoje. Get ready. Ok. É isso aí, está sendo jornada dupla, né? Todo mundo me falando que esse tal de home office é trabalhar muito mais. Tem nós. Gente, eu agora vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Bora aprender como acelerar o aprendizado. Teve uma pergunta, aula passada, sobre a classificação. Aqui eu quero mostrar para vocês como que seria aplicando a separação de categorias. Agora a gente, na verdade, vai começar a pensar em duas classificações. Tanto a classificação de categorias, como a classificação A, B e C. Com a diferença que a classificação A, B, C, ela vai continuamente mudar. Tanto a gente tem que estudar a B, se programar para falar, para que ela vire A, como também é interessante, de tempos em tempos, a gente revisitar o que a gente considera A, porque o A também pode virar B, que pode virar C. Então, o ABC ele é muito dinâmico. Agora, pensando aqui nessa explicação de nouns, verbs, adjectives and expressions, até coloquei aqui, ó, vocês estão vendo aqui em expressions, and you, what about you? Como sinônimo. Às vezes, você entenderia a expressão immediately. Mas se você não usa, se você não fosse espontaneamente usar, immediately seria uma palavra de grupo B. O fato dela ser parecida, inclusive, com o português, né? Então, ela seria um cognato real. Ela até ajuda para o entendimento. Mas, às vezes, não teria só o entendimento, só o grupo B. Não seria ainda A. E aí, às vezes, que é interessante fazer esse flashcard para mecanizar. Então, aqui só uma classificação para exemplificar o que a gente viu na aula passada. E depois eu comentei com vocês que palavras pertencentes a nouns, por exemplo, room, bookshelf, desk, faucet, vocês podem jogar no Google Imagens e buscar. Agora, e aí depois fica, por exemplo, isso aqui, né? Então, vocês associaram que número 1 ali, a primeira imagem seria broom. So, everybody repeat. Broom. Broom. Bookshelf. Bookshelf. Desk. Desk. Faucet. Faucet. Isso é muito interessante porque quem está habituado, ou melhor, quem estava, que aqui é processo de mudança, né?
Quem estava habituado a usar o Google Tradutor poderia achar que desk, na verdade, poderia ser chamado de table. Por quê? Associando mesa enquanto table, qualquer coisa que seu cérebro identificar como mesa, ele vai pensar como table. E há várias diferenças quando você faz essa tradução literal. Então, o Google Imagens ele vai ajudar muito. Gente, volta para mim. Vocês estão comigo? Turma, tá comigo? Ok. Tava normal. Tranquilo. E aí, vocês estão vendo aí essa imagem do bathroom? Agora foi? Foi. Foi. Ótimo. E aí, agora, vocês estão vendo uma imagem do Picture Dictionary, que eu tinha sugerido na aula passada. E aí, ele seria maravilhoso para vocês associarem imagem, palavra. E o melhor, agora vamos para uma dica adicional. Quem aí que tem, vou falar de 2 formatos, post-it ou então o famoso post-it. Olha só, nesse caso, o post-it, ele seria maravilhoso porque vocês vão identificando aqui pela imagem o que seria faucet, por exemplo, ali o número 7. Eu até sugeri que vocês buscassem, né, no Google Imagens. Então aqui, ó, 7, vocês conseguem ver o meu mouse? Então tá aqui faucet. E aí, o que é faucet? Para quem não fez o dever de casa, tá aqui, ó, isso aqui é a faucet. E aí você simplesmente pega um post-it e começa a colocar pela casa. Qual que é o legal? Você já vai passar por aqueles cômodos, então as palavras vão se repetir no dia a dia. E aí, como vai ter essa repetição, você, com o passar do tempo, você vai automatizar. Um cuidado. Vocês estão vendo que aqui nessa página, nós temos 36 palavras. A ideia não é vocês colocarem 36 papeizinhos no banheiro de vocês, não, gente. Senão, vocês vão ser expulsos dessa quarentena. Eu ouvi dizer, inclusive, que está tendo muito divórcio nesse momento. Olha só, a sugestão é, lembrem-se sempre que em vocabulário, menos é mais. Então, se programem. Selecionem aí 5 palavras que hierarquicamente seriam mais importantes. Você não precisa começar por uma palavra que você não sabe nem como que seria em português. Você viveu até hoje sem. Então, comecem a também trabalhar com hierarquia na seleção das palavras. Escolham 5 palavras, por exemplo, transformem em post-it, coloquem em prática e façam uma rotatividade. Porque senão esse post-it ele vai se tornar a nova planta da sua casa. Ou seja, vai estar lá aquele papel colado que você nunca mais vai ler. Todo mundo já teve uma plantinha que no início você super olhava para ela e depois você simplesmente abandonou a planta. Ou só eu que matei plantas nessa vida? Eu acho que isso acontece. Gente, então selecionem 5 palavras e tenham um prazo de 15 dias, por exemplo, para alternar as palavras, porque assim aumenta o seu compromisso em dar atenção para aquele vocabulário. Certinho? Tranquilo? Certinho. E para negócio, para business? Quando, por exemplo, porque em casa você pode sair colando post-it e tal. E para o dia a dia do trabalho, por exemplo? Faz flashcard. Tá. Faz flashcard. Agora, se você tiver um ambiente seu na empresa, uma mesa, alguma coisa assim, já tive muitos alunos de multinacionais que faziam isso. Pegavam os post-its, colavam no próprio laptop ou então na desk de trabalho de expressões que eles gostariam de começar a usar nas reuniões. Uhum, ok. Isso pode ser uma coisa legal também para você. Uhum. Gente, e agora nós vamos falar sobre o aplicativo English Conversation. Eu peguei algumas imagens do aplicativo para apresentar para vocês. Então, vamos lá. Quando vocês entrarem no aplicativo, vai aparecer assim, English Conversation Dialogues. E aí vai ter essa lista aqui de 1 até 500. Sempre vocês vão ter aqui o tema do diálogo, e aí vocês podem buscar um tema que seja mais interessante para vocês. Quando vocês clicam no tema, vocês vão ter esse texto aqui que vai ser aberto, e na hora que você clica no tema do diálogo, vai aparecer lá uma opção Listen ou então Practice. Se vocês clicarem nesse primeiro ícone aqui que tem uma bandeirinha, significa que vocês estão colocando esse diálogo como um diálogo interessante para vocês. Então, eles vão ficar, vai ser um diálogo que vai ser selecionado, vai ficar num grupo em separado para vocês.
Se vocês clicarem, esse segundo aqui é só para mudar a cor de fundo. Se clicar nesse terceiro ícone aqui, que tem um velocímetro, aí viu? Existe branco também em português, gente. Se vocês clicarem nesse botão, vocês conseguem modificar a velocidade do diálogo, da leitura do diálogo. Então, se você achar que está muito rápido, tem como se deixar mais devagar. Se você achar que está muito devagar, tem como se deixar ele mais rápido. Se vocês clicarem na palavra, vamos supor que vocês não entenderam o que significa would, não entenderam o que é have, dinner, qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês quiserem saber do significado, só de vocês clicarem em cima da palavra, ele já apresenta sinônimos, antônimos, já vai apresentando qual que é a explicação, como se fosse um dicionário. Então, ele tem um dicionário já dentro dele. Lá tem a opção de você checar também no Google Tradutor, mas nós sabemos que isso não será feito, certo? Agora, olha só, vamos pegar esse texto, eu quero que vocês leiam aqui o texto junto comigo, porque a ideia para ampliar o vocabulário não é ficar caçando se o texto é simples ou não. A ideia é você identificar se seria uma expressão que você usaria ou não. Então, esse texto aqui, ele já seria um texto mais simples, é o número 8. Mas vocês estão vendo aqui a expressão how about tomorrow night? Ideia de sugestão. Então, se você quiser, ao invés de falar às vezes let's go to the mall, você pode falar how about going to the mall? Ou seja, esse how about, ele vem para dar sugestões. Se essa ideia de estrutura how about para você não está automatizada, se você entende pelo contexto, mas não usa, seria uma ideia de flashcard. Ele estaria no seu grupo B. Quem quiser ampliar vocabulário, agora vai começar a ficar atento em expressões que entende e ainda não usa. Seleciona aquelas expressões, anota um sinônimo, antônimo, alguma coisa assim, e se programe para posteriormente usar a expressão. Uma outra técnica que eu gostaria de sugerir para estudo do diálogo é o seguinte. Vocês viram que a ideia é sempre a gente sair da passividade de leitura do diálogo. Então, é muito comum alguns erros. Gente, pay attention, porque eu vou falar de erros comuns que estragam totalmente o aprendizado. Primeira coisa, a pessoa fala assim, nossa, que legal. A Cíntia, ela compartilhou um aplicativo com diálogos. Vou deixar os diálogos tocando. Aí a pessoa vai lavar a louça, deixa o diálogo tocando do 1, vai automaticamente para o 2, vai automaticamente para o 3, vai para o 4, vai para o 5. O que vocês acham dessa proposta? Não vai entender nada. Pior do que não entender... Podia dormir, né? Podia dormir ouvindo, não funciona? Ô, gente, o negócio é melhor vocês dedicarem 5 minutos focados no inglês, ou seja... Separou 5 minutos, é desligar o celular, melhor, não vai desligar o celular que você vai usar o aplicativo, mas você não vai mexer com nenhuma outra coisa. Negocia com a família e fala assim, olha, eu agora estou fechando um projeto, fala que é de trabalho, que se você falar que você está estudando, normalmente as pessoas não respeitam, mas se você falar que você está trabalhando, às vezes a pessoa respeita mais. Separa 5 minutos. 5 minutos focado em um diálogo. O diálogo, ele dura 30 segundos máximo. Você focando em um diálogo que dura 30 segundos, significa que, você repetindo aí 6 vezes, 10 vezes, você vai gastar menos de 5 minutos e vai ter uma produtividade muito maior do que se você deixar os diálogos tocando. Se você simplesmente deixa o diálogo tocando, os diálogos em sequência tocando, você não está tendo programação de identificar vocabulário, você não está identificando quem que é grupo B, você não está repetindo. É muito melhor você repetir 5 vezes, por exemplo, o mesmo diálogo, falando em voz alta, treinando vocabulário, fazendo flashcards, do que você cada hora ir para um diálogo diferente. Então, qual que vai ser a sugestão para a aula que vem? Eu quero que vocês namorem. Eu chamo de namorar. É sem compromisso. Mas se programa de pelo menos ter uma namorada aí, ó, um namoro de namorada. Um namoro de 5 minutos com esse aplicativo para você começar a se familiarizar. Aí vocês vão abrir o texto. Fiquem em um texto, a não ser que vocês falem, ah, não, esse texto aqui não me interessa. Então, escolha um texto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, 90 minutos, 100 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 200 minutos, 300 minutos, 400 minutos, 500 minutos, 600 minutos, 700 minutos, 800 minutos, 900 minutos, 1000 minutos, 2000 minutos, 3000 minutos, 4000 minutos, 5000 minutos, 6000 minutos, 7000 minutos, 8000 minutos, 9000 minutos, 12000 minutos, 150 minutos, 160 minutos, 170 minutos, 180 minutos, 190 minutos, 180 minutos, 190 minutos, 180 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 minutos
Você pode buscar a escolha do seu texto pelo tema, às vezes um tema que te interesse mais, aí tem 500 diálogos, algum tema deve te interessar. Busque aí um tema e faça esse treinamento que eu estou sugerindo para vocês. Como é que vai ser? Vocês vão deixar tocando primeiro e vão prestar atenção na pronúncia. Se for, às vezes, uma palavra conectada com outra, faz um som diferente. Anote uma palavra sendo emendada na outra. Preste atenção na tônica. Então, onde que tem um som mais forte em uma palavra, por exemplo, vocês vão começar a lapidar. Em uma segunda ou terceira vez que você toca esse mesmo diálogo, a sugestão é que você identifique o vocabulário, de preferência, expressões do grupo B, faça anotações aí com sinônimo, antônimo, ou pelo menos a anotação dessa expressão, e pratique para falar em voz alta. Ficou claro, gente? Sim. Claro. Sim, ok. Hoje a aula foi um pouquinho Cíntia. mais técnica, né? Fala comigo. Ô, Cíntia, qual que é a sua sugestão, então? A gente faz uma parte do nosso estudo diário nesses cartões e uma parte nesse aplicativo, isso? Como que você sugere a gente fazer? O aplicativo, ele seria uma fonte de vocabulário. O foco aqui do aplicativo seria um substrato de vocabulário, porque os alunos ficam assim, onde que eu vou arrumar expressão para eu praticar? Quem tiver interesse de ampliar vocabulário, no seu caso já é viagem, né? Essa mudança para os Estados Unidos, certo? Certo. Você, a Karina, tem mais gente aí, eu acho que o Gustavo também estava com planos de ir para os Estados Unidos, né, Gustavo? Então, quem quiser ampliar vocabulário para viagem, o aplicativo vai ser ótimo, porque ele vai estar contextualizado em situações de rotina. Então, quem quiser aprimorar vocabulário de viagem, o aplicativo ele vai funcionar como um excelente substrato. Quem está interessado em se sentir mais confortável em reuniões, talvez poderia combinar o uso do aplicativo com outras fontes. O que eu chamo de outras fontes? Às vezes, e-mail da própria empresa, porque nos e-mails corporativos você já pode identificar padrões de expressões usados lá. Né? Porque aí se aplica aí para Priscila, para Karen, né? Para Sara, outras pessoas. Então, seriam essas duas fontes. E o principal é você tomar consciência do vocabulário que você gostaria de começar a usar e se programar para usar. Ô, gente, então foi isso que foi programado para hoje. Focar mais nessa aquisição de vocabulário que tantos aí compartilharam comigo nos formulários. Para que eu possa ajudar mais cada um de vocês, me mandem depois feedback de como foi o estudo. Então, experimentem um aplicativo, ou então selecionem expressões de e-mail, pratiquem isso de colocar em post-it, qualquer uma das ferramentas que eu compartilhei hoje, aí eu consigo ajudar mais vocês. Certinho? Agora, o principal é o seguinte: permitam-se leveza. Eu sei que está sendo um desafio o home office, um desafio, às vezes, o excesso de trabalho, ou então reestruturação da empresa, enfim, cada um de vocês aí sabe que esse momento está sendo um desafio para cada um de nós. Então, encarem esse momento aqui nosso como um bônus. É claro que quem tiver a oportunidade de conseguir se programar para praticar mais, ótimo. Mas se tiver alguma aula que você não consiga participar, ou então, se você não conseguir assistir aos vídeos, nada de ficar na chibata. Porque as aulas estão sendo gravadas, eu estou aqui, assim, com todo amor para ajudar cada um de vocês no tempo de vocês. Combinado? Isso é muito... Gente, isso é muito, muito importante, porque senão, às vezes, a pessoa que gosta de fazer tudo muito certinho, se ela não consegue participar de uma aula, não participa mais porque pensa, não, já perdi o barco que começou.
Não é assim. Aqui eu vou sempre cuidar de cada um de vocês no momento que vocês estiverem. Sim. Léo. Cíntia, tem algum problema usar esse aplicativo junto com aquele aplicativo do dicionário, caso eu me perca algumas palavras? Você nem vai precisar do aplicativo de dicionário. Se você quiser, pode usar de forma cumulativa. Estou falando que você não vai precisar, porque se você clica na palavra no próprio English Conversation, já aparece a explicação. Porque naquele aplicativo de dicionário que você passou, ele também tem imagem. Às vezes ele aparece imagem mesmo. Então aí você faz de forma cumulativa. Tenta primeiro no próprio aplicativo, que às vezes pode trazer mais agilidade. Se não resolver, vai no outro. Tranquilo, gente? Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Gente, então, parabéns. Então, vocês são vitoriosos, arrumaram um jeito de dar certo hoje, de participar. É isso mesmo. Não sei se o Altair estava stretching or celebrating. Mas é isso aí. E eu amanhã, se a conexão me ajudar, eu mando para vocês essa aula editada. Pelo menos uns pequenos cortes para vocês, para quem quiser assistir de novo. E fica também aquela sugestão, né? Se alguém quiser fazer um resumo do que foi a aula hoje, compartilha lá na aula. Fechou? Beleza. Fechou. Fechou. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a Valeu. todos. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. gente. Com Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.